E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Ainda no nosso estudo de trigonometria, particularmente em relação ao triângulo retângulo. Hoje agora nós vamos ver as relações ou razões trigonométricas num triângulo retângulo. Na aula passada a gente aprendeu a fixar ângulos e a partir dessa fixação estabelecer um cateto oposto a esse ângulo ou um cateto adjacente. E isso nós vamos usar agora nessa aula, tá bom? Se liga. Bom, eu desenhei aqui para vocês uma sequência de triângulos. São triângulos que todos são semelhantes, tá? Um menorzinho, um maiorzinho, 4 triângulos, tais que tenham ângulos congruentes, todos eles entre si. Então os lados são proporcionais, tá? Como vimos na aula passada, a partir da ideia de semelhança. Então, eu consigo colocar um triângulo desse menor dentro do maior, tá? Então eu tenho um menorzinho, um outro, e aí vai, beleza? Tudo a partir de uma reta paralela a um dos lados, nesse caso a um dos catetos, ok? Então, mas antes de prosseguir com esse triângulo, relembrando a ideia de semelhança, eu tenho dois triângulos aqui que são semelhantes. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo A'B', C', aqui embaixo, tá? A partir disso aqui eu consigo pegar a proporção entre os lados. Eu posso dizer que AB está para a linha B', assim como o BC está para B', C', por exemplo, tá bom? Ou eu posso reescrever essa ideia, a gente não viu nas aulas anteriores, mas dá no mesmo, eu posso reescrever essa ideia da seguinte maneira. Eu posso pegar na mesma razão, ao invés de pegar sempre um de um triângulo e o outro do outro, essa é uma razão, aqui é outra razão. Então, para cada razão eu estou considerando o lado do primeiro triângulo e o lado do segundo, do menor, nesse caso. Eu posso considerar na mesma razão os lados do primeiro, AB está para BC, assim como a linha B' está para B', C'. Continua proporcional. Por exemplo, se eu tiver os números 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Isso aqui é proporcional, né? Dá 12, dá 12. Ou eu poderia escrever 2 está para 4, assim como 3 está para 6. Eu estava escrevendo assim, agora estou escrevendo assim. Continua proporcional, continua dando 12 e 12 pela propriedade da proporção. Então, só por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu vou usar essa ideia agora na aula, tá? Então, se liga. Eu tenho esse triângulo aqui, ou melhor, esses triângulos, o triângulo maior ABC, um outro triângulo diretamente menor do que esse, segundamente menor, perdão, a linha B', que é esse triângulo aqui maior, um outro logo em seguida, a duas linhas B, duas linhas C, e a três linhas B, três linhas C, o menorzinho, tá? Um em cima do outro. Eu destaquei o ângulo C, um dos ângulos agudos do triângulo retângulo, tá? Porque os ângulos B três linhas, B duas linhas, B e B, B' e B, são ângulos retos, medem 90 graus. Só vou me interessar pelos ângulos agudos, tá? As relações trigonométricas ou razões trigonométricas ocorrem em relação aos ângulos agudos do triângulo retângulo. Aqui eu estou pegando um triângulo qualquer e fixando um dos ângulos agudos. Celso, eu poderia fixar o outro ângulo agudo? Pode, porque ele também é o mesmo em todos os triângulos, continua sendo congruente, é o mesmo ângulo, tá? E o C também é o mesmo ângulo agudo de todos os triângulos, tá? Então, eu vou fixar o C, fixando o ângulo C. Vou considerar o seguinte, vou considerar todas as possibilidades que eu tenho aqui de proporção para os lados desses triângulos que são semelhantes em relação a C. Primeiro eu vou considerar a seguinte proporção. Eu vou pegar o cateto oposto a C e vou pegar a hipotenusa desse triângulo menor. Então, porque são todos triângulos semelhantes, então seus lados são todos proporcionais. Então eu posso montar várias razões, tá, que serão proporcionais entre si. Então, beleza. Primeira razão que eu vou montar é o
cateto oposto a C e a hipotenusa, tá? Desse triângulozinho menor e dos outros tantos. Então eu vou dizer o seguinte, que no primeiro triângulo, o cateto oposto a linha três linhas, ou perdão, A três linhas, B três linhas, está para a hipotenusa, A três linhas, C. Assim como no outro triângulo em sequência, o cateto A duas linhas, B duas linhas, também está para a hipotenusa toda, A duas linhas, C. Assim como no outro triângulo, esse cateto oposto ainda é um cateto oposto a C, está para a hipotenusa. Assim como no triângulo maior, AB está para a hipotenusa AC. Essa razão, o cateto oposto estando para a hipotenusa, que vai dar sempre, né? Aqui dá uma sequência de razões proporcionais que geram a constante de proporcionalidade, que geram a razão de semelhança. A essa razão de semelhança, eu vou dar o nome de seno de C, seno do ângulo C. Então, o que é que significa o seno de um determinado ângulo em um triângulo? Por definição, tá? Será sempre a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. Eu posso montar outras tantas razões. Por exemplo, ainda mantendo esse ângulo fixo, eu posso pegar a razão B três linhas, C, e agora eu estou pegando o cateto adjacente ao ângulo, sobre ainda a hipotenusa. E eu posso fazer isso em todos os triângulos. B duas linhas C, A duas linhas C. Nesse triângulo, B linha C, A linha C. E no maior, B, C, A, C. Essa outra, né, proporcionalidade de razões que indica a proporção em relação aos lados que são cateto adjacente a esse ângulo que eu fixei e hipotenusa, eu vou chamar de cosseno do ângulo C, tá? Também por definição. E aí eu continuo a minha brincadeirinha. Se eu pegar agora, esquecer da hipotenusa e pegar os catetos, também são proporcionais. Eu agora vou considerar o cateto oposto a C, no primeiro, no menorzinho, em relação ao cateto adjacente a C. Esse cateto, esse cateto. E faço isso em todos os triângulos. A duas linhas, B duas linhas, B duas linhas, C. Assim como a linha B', B' C. Assim como AB e BC. Essa daqui, essa sequência, né, de proporcionalidade entre as razões que definem o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu vou chamar de tangente. É um valor, tá? Pode ser 2/3, pode ser 0, alguma coisa que posso escrever em decimal. É um valor que eu vou chamar de tangente do ângulo C. Mas eu também posso ter outras. Eu posso pegar, agora, ao invés de cateto oposto sobre hipotenusa, eu posso pegar hipotenusa sobre cateto oposto. Eu posso pegar isso daqui e inverter. Ou seja, A três linhas C sobre A duas linhas, ou perdão, A três linhas, B três linhas. Me perco com toda a linha, viu? Se liga. Inverter. A duas linhas C, A duas linhas, B duas linhas. A linha C, A linha, B'. E AC, AB. Agora eu estou considerando o quê? Outra proporcionalidade entre lados dos meus triângulos. Estou pegando hipotenusa sobre cateto oposto. Hipotenusa sobre cateto oposto eu vou chamar de cossecante
do ângulo C. Do mesmo jeito, se eu inverter aqui, se eu agora pegar hipotenusa sobre o cateto adjacente, que é o contrário, é o inverso, contrário não, é o inverso dessas frações, A 3 linhas C, B 3 linhas C, A 2 linhas C, B 2 linhas C, A linha C, B linha C, AC sobre BC. Isso aqui eu vou denominar de, pela definição, secante do cateto C. E por fim, se eu agora pegar o cateto adjacente sobre o oposto, eu tinha pego o oposto sobre o adjacente, ou seja, A 3 linhas C sobre B 3 linhas C, A 2 linhas C sobre B 2 linhas C, A linha C sobre B linha C e AC sobre BC. Isso eu vou denominar de cotangente de C, tá? Paro aqui e sigo. Se liga. Então, pessoal, continuando. A gente acabou de ver, na verdade, uma justificativa para a gente entender um pouco de onde é que vem as razões ou relações trigonométricas. O seno, o cosseno, a tangente, a cotangente e aí vai. Aquelas 6 razões. Nada mais são do que razões em relação a um determinado ângulo. Razões de quem? Razões entre as medidas dos lados do triângulo retângulo, seja esses lados a hipotenusa ou os catetos, oposto ou adjacente a esse ângulo, tá? Então, isso é que equivale às razões, pela definição. Nada mais são do que valores constantes a partir de proporções que eu posso pensar em qualquer triângulo semelhante que contenha esse ângulo, tá? Estão relacionadas a um ângulo agudo no triângulo retângulo. Então, recapitulando agora de forma mais compacta, eu estou trazendo aqui um triângulo, não estou explicitando os vértices dele, A, B, C, como eu estava fazendo antes. Eu só estou destacando aqui, ó, os dois ângulos agudos, o alfa e o beta. Estou chamando de alfa e beta só para a gente diferenciar, tá? Pode ser 30 graus, 40 graus, medidas de ângulo, lembra? Lá do ensino fundamental. Então, se eu fixando um deles, por exemplo, fixando o ângulo alfa. O que é que eu vou ter fixando o ângulo alfa? Quais são as relações trigonométricas fixando o ângulo alfa, ou razões trigonométricas? Eu observei a razão seno. O que é que significa a razão seno? É a medida do cateto oposto, claro, a alfa, se eu pensar no ângulo alfa, então seria essa medida, sobre quem? A medida da hipotenusa. E isso eu vou indicar simplesmente como sen de alfa. Eu vou usar essa abreviação para indicar seno de alfa, tá? A gente viu também cosseno. O que é cosseno? Pensando no ângulo alfa, é a medida, ou pensando em qualquer ângulo, mas no ângulo alfa porque eu vou estar olhando isso como oposto. Se eu olhasse o beta, isso seria oposto. Ainda é a mesma ideia, tá? É a medida do cateto adjacente a esse ângulo, no caso alfa, sobre a medida da hipotenusa. E aí eu vou usar a abreviação cos de alfa, tá? A gente viu também tangente. O que é tangente? É a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Eu vou simplesmente usar de forma abreviada, em vez da palavra tangente toda, TG de alfa, tá? A gente viu essas 3, mas a gente viu também outras 3.
A gente viu a secante. O que é que vai significar secante? Eu vou abreviar um pouco mais para não caber aqui, ou para caber aqui na verdade, desculpe. É o cateto. O que? Perdão, cateto não. É a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Claro que aqui são medidas, tá? Medida e medida. Porque esse não é a hipotenusa é o segmento, é a medida desse segmento. Se liga. Isso eu vou indicar como sec de alfa. A gente viu também cossecante. O que é cossecante? É a hipotenusa sobre o cateto oposto. As medidas disso, medida e medida, tá? Se liga. O que é que eu vou usar como abreviação para cossecante? Cossec de alfa. E a gente viu também cotangente. Isso será o que? Cateto adjacente sobre cateto oposto. Também medida, tá? Estou botando só aqui por causa de espaço. Se liga. Qual é a abreviação que eu vou usar para cotangente? COTG de alfa. Beleza, essas são as 6 razões trigonométricas ou relações trigonométricas no triângulo retângulo. Ok? Celso, e se eu fixasse o ângulo beta, seria a mesma coisa. O que é o seno? O cateto, a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. Só que agora eu vou olhar para beta. O que é o cosseno? A medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é a tangente? Cateto oposto sobre a hipotenusa, porque agora eu estaria olhando para o beta, tá? Então, eu vou usar relações trigonométricas, essas razões trigonométricas, por definição, apenas para ângulos agudos em qualquer triângulo retângulo a partir de agora. Vou fazer uns exemplos para a gente ver como é que acontece isso numericamente, porém só vou fazer isso na próxima aula, tá? Se liga aí, curte, compartilha e amanhã, né, ou melhor, na próxima aula, nós continuamos com alguns exemplos numéricos. Valeu!